Vamos nessa que hoje tem muita coisa para falar do nosso Bahia, começando com um episódio que aconteceu lá na jornada esportiva com Márcio Martins. Um torcedor do Vitória resolveu se manifestar sobre o Bavi, soltou um monte de besteira e, claro, recebeu umas boas respostas da bancada que botou os pingos nos is. É aquela velha história, né? O clássico mexe com a emoção de todo mundo, mas tem hora que o pessoal exagera e esquece da realidade. E a realidade é que hoje o Bahia vive um momento muito melhor, com um time mais qualificado, estrutura superior e resultados que comprovam isso. Mas, como sempre, tem gente que prefere fechar os olhos e seguir no mundo da fantasia. Além dessa polêmica, tem notícia boa para o torcedor tricolor. O Atlético Nacional, adversário de logo mais, vem com desfalques de peso. O goleiro Davi Ospina, um dos principais nomes do time colombiano, foi cortado da partida por conta de uma virose. Quem acompanha sabe o quanto ele é decisivo em jogos grandes. Então, perder um cara desse calibre é uma baita vantagem para o Bahia? E não para por aí. Romanel Zapata também ficou de fora por lesão muscular. Ou seja, o verdolaga chega bem mais fragilizado para esse confronto, o que pode facilitar a vida do esquadrão. Mas nem tudo são flores. Uma situação bastante desagradável acabou ganhando destaque nos últimos dias. O atacante Lúcio foi alvo de comentários maldosos envolvendo sua vida pessoal. Após o término de seu relacionamento, começaram a surgir insinuações de que isso estaria afetando seu desempenho em campo. Teve até quem pedisse publicamente a volta da ex-namorada, como se isso fosse resolver o rendimento do jogador. Lúcio, com razão, respondeu e pediu respeito. É importante lembrar que antes de ser jogador, ele é ser humano e merece ter sua privacidade respeitada. Torcida tem que apoiar dentro de campo, cobrar profissionalismo, mas sem ultrapassar certos limites. Mudando para uma pauta mais leve e positiva, o Bahia segue investindo em um projeto sensacional que mistura esporte e impacto social. Pelo segundo ano consecutivo, monitores do projeto Bora Bahia Meu Bairro estão recebendo treinamento do Seed Football Group, com instrutores vindos diretamente de Manchester e Nova York. A proposta é capacitar a galera em liderança, gestão de projetos e, claro, fortalecer o trabalho comunitário. O intercâmbio de experiências com profissionais de fora é algo enriquecedor e, no longo prazo, só tende a trazer frutos para a base do Bahia. O projeto, que já atende várias comunidades em Salvador, terá um festival com crianças em Cajazeiras, fechando essa semana de muito aprendizado. Voltando ao clima do jogo, é importante destacar como a ausência de Ospina pode ser decisiva. Em partidas equilibradas como essa, um goleiro experiente faz toda a diferença. Basta lembrar do golaço de Gilberto sobre ele. O Bahia precisa aproveitar essa oportunidade para buscar um bom resultado fora de casa, já que a Libertadores exige esse tipo de atenção aos detalhes. Se o time conseguir se impor, como tem feito em jogos recentes, as chances de vitória aumentam consideravelmente. E claro, não dá para deixar de lado o clássico Bavi que se aproxima. Por mais que o momento agora seja de foco total no Atlético Nacional, o torcedor já começa a viver a expectativa do duelo contra o Vitória. A discussão sobre favoritismo gerou uma grande polêmica, mas a verdade é simples. O Bahia tem mais elenco, vive um momento superior e joga em casa. Isso não significa que a vitória está garantida, afinal, clássico é clássico, mas ignorar esses fatores é fechar os olhos para a realidade. A emoção do Bavi sempre será única, mas o contexto atual coloca o Bahia com mais argumentos para ser considerado favorito. Na jornada esportiva, Márcio Martins e Dito Lopes responderam com firmeza a um torcedor do Vitória que contestou esse favoritismo. Eles explicaram que ser favorito não significa vitória garantida, mas sim uma análise do momento e da qualidade dos elencos. O Vitória pode, claro, surpreender, como já aconteceu outras vezes, mas os números, as atuações recentes e a estrutura do Bahia falam mais alto. O próprio histórico recente do Bavi mostra um domínio tricolor, com partidas em que o Vitória mal conseguiu finalizar ao gol. A irritação de Márcio e Dito foi compreensível, afinal, é cansativo repetir o óbvio toda vez que surge esse tipo de debate. O Vitória hoje precisa olhar mais para si mesmo, trabalhar para se reestruturar e deixar de lado essa obsessão com o Bahia.
O Bavi não é campeonato à parte, mas parece que para eles virou questão de sobrevivência. Enquanto isso, o Bahia segue seu projeto, pensando em coisas maiores como avançar nas competições internacionais e fortalecer ainda mais sua base. O clima do Bavi é sempre especial, não dá para negar, mas a torcida tricolor sabe que o foco precisa ser em construir uma temporada consistente sem se apegar apenas à rivalidade local. O Vitória ainda tenta se encontrar após anos difíceis, enquanto o Bahia vive uma nova era com a SAF, investimentos e uma gestão profissional que já começa a dar resultado dentro e fora de campo. Essa diferença de mentalidade ficou evidente nas respostas que vimos na jornada esportiva. E agora é hora de olhar para frente. Hoje tem jogo importante, um desafio fora de casa contra o Atlético Nacional, mas com boas chances de sair com um resultado positivo. Que o time entre em campo com a seriedade necessária, aproveitando os desfalques do adversário e mostrando a força do nosso tricolor de aço. Depois a gente volta a falar de Bavi, porque clássico é clássico, mas não pode ser o único objetivo de uma temporada inteira. O Bahia é muito mais do que isso e segue firme na sua caminhada rumo a voos mais altos. E aproveitando esse embalo, tem um ponto que a gente precisa reforçar sobre o atual momento do Bahia e a diferença gritante de estrutura quando comparado ao Vitória. Essa rivalidade, que sempre foi quente dentro de campo, hoje tem um componente ainda mais forte fora das quatro linhas. A chegada da SAF trouxe um novo patamar para o Bahia, com investimentos, profissionalização e uma visão de longo prazo que, sinceramente, o torcedor do Vitória parece não aceitar muito bem. Isso gera uma mistura de frustração e negação, que acaba transbordando em debates inflamados como aquele da jornada esportiva. E não é exagero dizer que a relação dos torcedores do Vitória com o Bavi virou uma espécie de válvula de escape. Como as conquistas esportivas estão cada vez mais distantes, transformar o clássico em um campeonato à parte virou uma maneira de buscar algum tipo de protagonismo, nem que seja só no grito. Só que a realidade é dura e os números não mentem. O Bahia está em outro nível de organização, com metas claras e um projeto que visa muito mais do que vencer um rival local. O foco é consolidar o clube como uma força no cenário nacional e sul-americano. E falando em consolidação, o projeto Bora Bahia, Meu Bairro é um exemplo perfeito de como o clube vem trabalhando para ser mais do que um time de futebol. A parceria com o City Football Group não só eleva o padrão do trabalho de base, como também cria um impacto social gigantesco em comunidades que, historicamente, foram esquecidas pelo poder público. Esses treinamentos com monitores de Manchester e Nova York trazem uma troca de experiências riquíssima, que vai muito além das quatro linhas. É formação de pessoas, é desenvolvimento de lideranças locais, é Bahia mostrando que entende seu papel social. E pode anotar, desses projetos comunitários vão sair talentos que vão brilhar no time principal no futuro. É um investimento que não dá retorno imediato, mas que constrói uma base sólida para os próximos anos. Enquanto isso, do lado do Vitória, o discurso ainda está preso na nostalgia, no saudosismo de um passado que não volta mais. O torcedor do Bahia já percebeu que o caminho é olhar para frente, abraçar essa nova realidade e cobrar sempre com responsabilidade, sabendo que o clube está construindo algo maior. Voltando para o campo, o jogo contra o Atlético Nacional é o tipo de partida que testa a maturidade do Bahia. Jogar fora de casa contra um adversário tradicional é sempre complicado. Mas com os desfalques importantes no time colombiano, as chances aumentam. O Bahia precisa saber explorar essas brechas, ter paciência e jogar com inteligência. A ausência do goleiro David Ospina, por exemplo, muda completamente a dinâmica do jogo. Estamos falando de um atleta acostumado com jogos decisivos, com bagagem internacional. Sem ele, a defesa do Atlético Nacional perde muito em segurança e experiência, e num jogo de detalhe, como costuma ser na Libertadores, isso pode ser crucial. Cabe ao Bahia aproveitar essa oportunidade e mostrar que está pronto para dar um passo além. A vitória fora de casa não é só uma questão de pontuação, é uma afirmação de que o projeto está no caminho certo. É mostrar para todo o
continente que o Bahia voltou a ser protagonista. Agora, voltando ao tema do Bavi, é importante entender que o favoritismo do Bahia não é um achismo ou provocação gratuita. É uma análise fria, baseada em desempenho, estrutura e momento. O Vitória pode vencer? Claro que pode, é futebol, é clássico. Mas fingir que os dois times chegam em igualdade de condições é desonesto. E foi exatamente isso que Márcio Martins e Dito Lopes tentaram explicar naquela jornada esportiva. Não se trata de desrespeitar o adversário, mas sim de reconhecer a realidade. E essa realidade incomoda muita gente. É por isso que algumas reações acabam passando do ponto, beirando a falta de respeito, como vimos no episódio com o torcedor do Vitória. O que era para ser uma troca saudável de opiniões virou um desabafo carregado de ressentimento. Mas a verdade é que o futebol não perdoa quem fica parado no tempo. O Bahia entendeu isso e mudou. O Vitória, infelizmente, ainda luta contra fantasmas do passado. É curioso como essa rivalidade, que sempre foi intensa dentro de campo, agora ganhou esse componente emocional fora dele. Para muitos torcedores do Vitória, vencer o Bavi virou uma espécie de redenção. É como se cada clássico fosse uma tentativa de provar que ainda dá para competir de igual para igual. Mas enquanto isso, o Bahia segue seu caminho, focado em metas muito maiores, como disputar títulos de expressão e consolidar sua presença nas principais competições do continente. E essa diferença de mentalidade fica evidente não só nos resultados, mas na postura do clube. Enquanto o Vitória vive em função do Bavi, o Bahia trata o clássico como mais uma etapa do seu projeto. É importante, claro, ninguém nega isso. Mas não é o objetivo final. O Bahia quer mais? Quer títulos, quer reconhecimento, quer ser protagonista. A repercussão daquele debate na jornada esportiva mostrou como ainda existe uma resistência em aceitar essa nova ordem das coisas. Mas é questão de tempo. O trabalho sério e estruturado do Bahia vai continuar colhendo frutos e quem sabe até inspirar outras gestões a seguirem o mesmo caminho. Porque no fim das contas, o futebol baiano só tem a ganhar com clubes fortes, organizados e competitivos. Enquanto isso, a torcida tricolor segue firme, apoiando, cobrando quando necessário, mas entendendo que a caminhada é longa e exige paciência. O Bahia está se estruturando para um futuro sólido e cada vitória, cada projeto social, cada investimento em infraestrutura é um passo importante nessa jornada. E é essa visão de longo prazo que vai fazer a diferença lá na frente. O torcedor precisa ter essa consciência. Vencer o Bavi é sempre gostoso, é claro. Mas o verdadeiro objetivo é muito maior do que um clássico. É ser protagonista no futebol brasileiro e, quem sabe, até conquistar títulos internacionais. É pensar grande como o Bahia vem fazendo. Enquanto o jogo de logo mais contra o Atlético Nacional não começa, fica a expectativa de ver um time concentrado, maduro e pronto para aproveitar as oportunidades. Porque o futebol é assim, detalhes fazem a diferença. E com os desfalques do adversário, o Bahia tem tudo para fazer um grande jogo. A rivalidade com o Vitória vai continuar existindo, é natural. Mas a postura do Bahia hoje é outra. É de quem entende seu tamanho, sua responsabilidade e está disposto a trabalhar duro para crescer ainda mais. E isso incomoda, mexe com os sentimentos, principalmente de quem vê o rival disparar na frente. Mas isso faz parte do futebol. O importante é que o Bahia não perca o foco e siga firme no seu projeto. E você que está acompanhando esse vídeo, sabe que aqui a gente fala a verdade? Doa a quem doer. O momento é do Bahia. E isso não é opinião, é fato. Mas respeitando sempre a história do clássico, sabendo que dentro de campo tudo pode acontecer. Porém, fora dele, o trabalho sério e profissional sempre vai fazer a diferença. Que o time traga um bom resultado da Colômbia e que essa sequência de boas atuações continue. O torcedor merece ver seu clube forte, competitivo e respeitado em todos os cenários. E é essa visão que precisa ser reforçada. O Bahia não está em uma corrida de 100 metros, está em uma maratona. O caminho é longo, cheio de desafios, mas com um projeto sólido e uma gestão comprometida, os resultados vão aparecer. Que cada vitória, cada conquista seja mais um degrau nessa escalada e que a torcida siga apoiando, cobrando com inteligência e comemorando cada passo dado nessa nova era do Bahia.
Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Uma notícia improvável tomou conta das redes sociais e portais esportivos na manhã desta quarta-feira. Kevin De Bruyne, astro do Manchester City e um dos maiores meio-campistas do futebol mundial, estaria de malas prontas para o Sport Clube Bahia. O rumor, que surgiu inicialmente em uma conta internacional no X, antigo Twitter, ganhou tração em questão de horas e já é pauta de discussão entre jornalistas esportivos na Europa e no Brasil. A informação, ainda sem confirmação oficial, aponta que o jogador belga teria assinado um pré-contrato com o clube baiano, atualmente parte do grupo City Football Group, o mesmo conglomerado que controla o Manchester City. A possível transferência seria para a próxima janela de transferências, o que levantou diversas especulações sobre os motivos da decisão, o projeto do clube nordestino e o envolvimento direto do CFG na operação. Na Europa, a repercussão foi imediata. Veículos como The Guardian, Marca e L'Équipe classificaram o boato como bombástico e surpreendente, destacando que, apesar de De Bruyne já estar em fase mais madura da carreira, aos 33 anos, ainda possui mercado nos principais campeonatos do continente. O vínculo emocional do belga com o Manchester City também é forte, mas os rumores sugerem que o jogador estaria interessado em um novo desafio, em um ambiente menos desgastante e com um projeto a longo prazo. No Brasil, a torcida do Bahia foi a loucura nas redes sociais. Hashtags como Roers De Bruyne no Bahia e FUKDB na Fonte Nova ficaram entre os assuntos mais comentados. A diretoria do clube, por enquanto, mantém silêncio absoluto, o que apenas alimenta as teorias e expectativas. Se concretizada, a contratação de De Bruyne seria histórica não só para o Bahia, mas para o futebol sul-americano como um todo. A vinda de um atleta desse calibre, com passagem brilhante pela Premier League e pela seleção belga, sinalizaria uma mudança de paradigma no mercado da bola. Até lá, o rumor segue dominando manchetes e conversas de bar, enquanto o torcedor tricolor sonha com passes mágicos e gols de fora da área no calor da Fonte Nova. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!